Paz do Senhor, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Quero aqui postar mais um vídeo e espero que você curta do nosso tema hoje, espero que você possa compartilhar, que você possa se inscrever aí no canal, nos abençoar. Eu queria falar hoje sobre 7 pessoas notáveis na palavra de Deus, porque são 7 pessoas que Deus fez questão de notar, de marcar, de mostrar que estas pessoas tinham algo diferente. É lógico que os profetas de Deus, que os homens de Deus, eles têm muito a nos ensinar, mas essas 7 pessoas notáveis, Deus fez questão de, na Bíblia, eles serem notadas por algo especial, por algo que o próprio Deus fez, e que Deus os chamou 2 vezes seguidamente o nome deles. E Deus fez questão disso para mostrar que estas pessoas eram pessoas notáveis. A primeira pessoa notável que o Senhor fez questão de mostrar foi Abraão. Abraão tinha uma coisa difícil, a sua promessa, seu filho, aquilo que ele orou, aquilo que ele esperou a vida toda. Deus o pediu em sacrifício e Abraão não recusou. Abraão pegou o seu filho. Um pai pega o seu filho e vai oferecê-lo em sacrifício no monte a Deus, lá no Monte Moriá. Quando chega lá, o altar preparado, lenha posta, Abraão pega o cutelo para imolar o seu filho e ele ouve um brado do céu, gritando o seu nome 2 vezes: Abraão, Abraão, não toque no menino. Esse chamar, Deus abrir a sua boca para chamar 2 vezes o nome de uma pessoa. Deus quer nos mostrar que Abraão era uma pessoa notável na sua fé. Era uma pessoa notável, ele já não era mais tão jovem. Ele tinha mais de 100 anos. E Abraão, Deus quer nos dizer, olha, se vocês tiverem a fé desse homem, se vocês notarem o que esse homem fez e seguir os seus passos, vocês vão me agradar por causa da fé dele. A segunda pessoa notável que Deus faz questão de nos marcar e mostrar na palavra de Deus, diz a palavra de Deus que José estava no Egito, se revelou a seus filhos e mandou buscar sua família para o Egito. E eu fico pensando no pensamento de Jacó, porque a terra prometida era Canaã. E ele foi consultar o Senhor, ele foi orar ao Senhor, porque era um rumo diferente, era uma direção diferente, era algo diferente que Deus não havia falado com ele. E antes de tomar a sua decisão, antes de ir para o Egito, ele foi consultar o Senhor, e numa noite o Senhor o visitou e faz o quê? Chama Jacó 2 vezes: Jacó, Jacó, não temas entrar no Egito, porque lá eu serei contigo. É alguém buscando uma direção, é alguém não querendo dar passos sem direção do Senhor, é alguém não tomando decisão sem consultar primeiro a Deus. E por causa disso, Abraão foi obediência, Jacó foi direção. E por causa disso, Deus quer dizer, olha, quando você busca a minha direção, você se torna notável. Jacó, Jacó, você é uma pessoa notável, o que lutou com Deus e venceu. Israel, e Jacó, Jacó, vá para o Egito, porque lá também eu vou te abençoar. Lá também eu vou abençoar a tua vida. A terceira pessoa notável na palavra de Deus, como não falar desse? Seria impossível ele não estar notável. Moisés, no Monte
Horebe, Deus o chama: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Como não ser notado um homem desse? Um homem que passou 40 anos no Egito aprendendo de toda a ciência, 40 anos no deserto, 80 anos ele já tinha. E Deus o chama com 80 anos para uma grande obra, para algo tremendo. E Deus o marca diante do sarçal e diz: Moisés, Moisés, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. O libertador, uma pessoa notável, escolhida por Deus para ser o libertador, para livrar o povo, para livrar a nação. Era a pessoa notável que tiraria o povo da escravidão e levaria para a terra prometida. Era a pessoa notável que Deus escolheu e separou. O grande profeta do Antigo Testamento, o grande homem de Deus, aquele que falava com Deus face a face. Não era por sonho, era a pessoa notável. E Deus fez questão de mostrar isso. Fez questão de revelar isso, que nós tínhamos que notar o caminhar de Moisés. Como ele caminhava, como ele andava, para que a gente seguisse. Sabe, eu fico pensando nessas pessoas notáveis. Se você for perguntar quantas são 7. 4 no Antigo Testamento, 3 no Novo. Eu te falei 3. Disse sobre 3 pessoas notáveis. Mas Deus queria que a gente notasse essas pessoas, para que a gente pudesse usar todos os personagens bíblicos, traz exemplos de fé e coragem. Mas 7 pessoas na Bíblia Deus fez questão de nos deixar notáveis. Pessoas que a gente pudesse olhar. Abraão pela sua obediência, Jacó por buscar a direção, Moisés por ser o libertador, por fazer uma grande obra. A 4ª pessoa do Antigo Testamento, e essa é a última do Antigo Testamento, essa pessoa ela foi tão importante porque ela foi o que ligou o período dos juízes para os reis. Quando menino ainda, nunca tinha ouvido a voz de Deus, estava dormindo. Essa história me é tremenda. E ele ouve Deus falar uma vez, ouve Deus falar 2 vezes, na 3ª vez ele foi até o sacerdote Eli, o sacerdote Eli entendeu que era Deus falando com ele, falou: quando essa voz lhe falar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E qual foi a surpresa? Que Deus fez questão de fazer Samuel ser notado. Samuel. Deus chama ele 2. Queridos, o que eu quero com esse vídeo é que você entenda. Deus chama o nome dessas pessoas 2 vezes seguido. Dá um clamor de Deus por uma pessoa, como se Deus quisesse dizer: olha, Samuel é uma pessoa notável. Porque ele ligou o juiz para o rei. Ele ungiu o primeiro rei, que foi Saul, que não deu certo. Mas ungiu o segundo, que da família dele viria o Messias. Imagine esse homem ungindo Davi, e era da família de Davi que viria o Messias. Era uma pessoa notável. Era uma pessoa que Deus queria que a gente notasse. Desde menino serviu ao Senhor. Desde menino seguiu os passos do Senhor. E essa história me é linda. Eu gosto demais. Essa foi a 4ª pessoa. A 4ª pessoa no Antigo Testamento notável que Deus chamou. Nós temos 3 pessoas notáveis no Novo Testamento. A primeira pessoa notável, Jesus estava na casa de Lázaro. Maria ficava aos pés do Senhor. Marta ficava fazendo o teu trabalho. Não era errado, querido. Alguém tinha que fazer aquilo. Mas o que me chama a atenção é que ela fazia aquilo com zelo. Ela era zeloso por aquilo. Mas tinha uma coisa mais importante. Sabe, às vezes a gente faz as coisas relaxado. Jesus estava lá. Ele merecia a melhor alimentação. A casa tinha que estar arrumada e ela estava se esforçando para isso. Mas a preocupação dela era com a obra e não com o dono dela. E Maria sabia, né, o que era importante. E Marta, incomodada com isso, foi lá e falou, repreendeu. E Jesus falou: Marta,
Marta está uma tarefada com muitas coisas, mas só uma coisa é importante. Maria descobriu e ninguém vai tirar dela. Jesus queria dizer que Jesus olhava para o zelo dela. Jesus não estava repreendendo Marta, olhava para o esforço dela em fazer aquilo que era melhor, mas que ela estava focada em uma coisa, e Jesus queria que todo aquele zelo dela com as coisas que não trariam lá grande efeito fosse focado em estar aos pés do Senhor. Porque às vezes a gente quer fazer muita coisa, mas aquilo que é importante, aquilo que é necessário, e Deus olha o nosso esforço em tudo, em cantar, em dirigir um culto, em pregar. Deus olha tudo isso é importante e Ele se agrada disso, mas o que Ele quer dizer é que mais do que você ser um bom pregador, mais do que você ser um bom cantor, um bom dirigente de culto, o mais importante é você ter vida com Deus. É você, e Deus fez questão de marcar Marta, para que a gente olhasse para isso e entendesse, não como recriminar esta mulher, mas para entender que ela era uma mulher zelosa, ela era uma mulher que estava cuidando de tudo. Ela tinha uma preocupação, ela não era uma relaxada, pelo contrário, ela era zelosa, mas Jesus queria dizer para ele que aquele zelo, que aquele esforço que ela estava fazendo, ele estava vendo e reconhecendo, mas queria que o esforço dela fosse em ficar nos pés do Senhor, em buscar o Senhor. E às vezes a gente foca muitas coisas, às vezes a gente olha para muita coisa, às vezes a gente quer fazer muita coisa e nos esquecemos que o mais importante é estar na presença do Senhor. Às vezes a gente quer cargo na igreja, às vezes a gente quer participar de um grupo aqui, de um grupo acolá, sendo que o mais importante é viver a vida com Deus, é ter vida com Deus. Isso tem que ser o nosso foco. Essa é uma pessoa notável, já no Novo Testamento. Qual é a outra pessoa? A sexta pessoa notável. A sexta pessoa que Jesus fez questão. Sabe, queridos? Pedro era uma pessoa, Simão Pedro, uma pessoa assim, marcada por Deus, escolhida por Deus. Ele pregaria o primeiro sermão, ele ganharia as primeiras almas, viria dele, ele abriria a janela dos céus após o batismo com o Espírito Santo. Mas o diabo queria andar com a vida de Pedro, queria destruir a vida de Pedro, queria acabar com a vida de Pedro. E Jesus falou: Simão, Simão, o diabo pediu para Síria andar contigo, mas eu intercedi por você. Amados, aqui me tem dois aspectos que eu me maravilho. Primeiro, o próprio Jesus intercedeu por ele, porque o diabo não queria que a obra de Deus na vida daquele homem se cumprisse. Aquilo que Deus projetou para ele, o diabo não queria que se cumprisse. Viria dele o primeiro sermão, viria dele as primeiras almas. É como se ele fundasse, abrisse a janela do céu. É por isso que alguns dizem que ele tem a chave lá no céu, e não é. Mas nós entendemos que o primeiro sermão foi ele que pregou, foi ele que abriu a janela dos céus. E o diabo não queria que ele fizesse. O diabo não queria que a obra de Deus na vida dele se cumprisse. O diabo não quer que a obra de Deus na sua vida se cumpra. Mas nós temos o intercessor lá no céu, que intercede por mim, intercede por você. Isso é uma coisa clássica, né? E Jesus marcando a vida de Pedro e nos levando a refletir sobre isso. O próprio Jesus intercede por mim e por você, porque o diabo não quer que aquilo que ele traçou para nós fazermos no reino seja feito, e o diabo não quer que isso seja feito. Essa é a sexta pessoa notável na Bíblia. E a sétima pessoa notável, e essa para fechar o nosso vídeo, e eu acho maravilhoso. Quem é? Saulo perseguia a igreja, matava cristãos, tirava para fora, levava à morte, perseguia de tudo quanto é jeito, e ele ia para Damasco. E antes de chegar em Damasco, no caminho, o Senhor aparece para ele, e ele cai ali do cavalo, e ele fala, né, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Como se Deus quisesse dizer: eis aí alguém que vai ser um vaso escolhido. Como se Deus quisesse dizer que a vida de alguém pode
Deus queria dizer, olha, a sua vida, que você está ouvindo esse vídeo, ela pode dar uma volta de 360 graus e mudar completamente. De perseguidor a perseguido, de pecador a salvo. É como se Deus quisesse dizer para nós o seguinte, eu estou marcando a vida deste homem na Bíblia, ele vai ser notável, porque alguém que estava destruindo o reino de Deus vai ser o maior construtor do reino de Deus. Alguém que iria acabar com a minha obra vai ser aquele que vai fazê-la conhecida mais do que todos. E qual surpresa! Paulo foi a pessoa que mais instruiu a igreja, que mais abriu igreja, que mais escreveu. Foram 9 cartas dirigidas a 7 igrejas. Foram 3 cartas paulinas, foi a pastores, né? Foram 3 cartas pastorais, foi a de Filemão. Queridos, Paulo fez coisas tremendas. De alguém que era um destruidor do reino, se transformou num construtor e salvador de vidas. Como se o próprio Deus quisesse nos dizer o seguinte, olha, não importa o quanto você errou no mundo ou o que você fez no mundo, a tua vida agora vai dar uma mudança completa. E isso aqui é profético para você, sua vida vai mudar completamente, ela vai dar uma reviravolta completa. E aquilo que aonde você foi humilhado, você será honrado duplamente. Aonde o diabo te roubou, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Naquilo que era a tua vergonha, vai ter dupla honra para você. É como se o próprio Deus quisesse marcar a vida de Saulo e dizer para nós, num brado de um homem, de um chamado, são 7 chamados de pessoas notáveis, 7 chamados de pessoas que ficaram marcadas, são 7 vezes que Deus chama uma pessoa, o seu nome seguidamente, e cada uma delas Deus quis nos dar uma lição, nos mostrar, mas a última, a de Saulo, o último chamado notável, Deus queria dizer para quem assistisse aquilo e ouvisse isso, eu sou um Deus que tem o poder de mudar o seu nome de uma forma tremenda, de derrotado para vencedor, de triste para alegre, de bandido para ganhador de almas, de drogado para um homem de bem. Eu sou aquele que pode mudar a tua vida. Se eu tiver um encontro com você e você me der espaço na sua vida, eu mudo a sua vida. É o que Deus quis nos dizer através do encontro que ele teve com Saulo. E aí vão olhar para você, vão olhar para você e não vão te reconhecer. Vão olhar para você e não vão entender o que aconteceu. Por quê? Porque você teve um encontro com Deus. E Deus quer que você olhe essas 7 pessoas. Deus quer que você observe estas 7 pessoas notáveis. E se você prestar atenção no que eles fizeram e tentar reproduzir, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se não dá para imitar a Cristo, imitem pelo menos a Paulo. Como se ele quisesse nos dizer, olha, a minha vida mudou completamente no dia que eu encontrei o Senhor. E ela pode mudar a sua. E ela vai mudar a sua. Você não encontrou Jesus para ser a mesma pessoa. Você vai ser uma pessoa diferente para a glória de Deus. Amém, queridos? Fiquem aí na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Espero que esse vídeo fale com você. Se você gostar aí, compartilhe. Nos abençoe aí se inscrevendo no canal. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você através dos nossos vídeos que são postados aí semanalmente nesse canal. São vários vídeos. Nós temos procurado, é muito diversificado, tem oração, tem escatologia, tem libertação, tem tudo que você quer achar. Conteúdo para você aprender da palavra de Deus, tem aí no canal, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo para a glória de Deus, amém?